O lançamento e a entrada em operação do telescópio espacial James Webb representaram, para a ciência contemporânea, uma das transições mais relevantes da astronomia observacional desde a ativação do telescópio espacial Hubble. Com suas capacidades ampliadas de observação na faixa do infravermelho e uma resolução espacial extraordinária, o James Webb foi projetado para observar mais profundamente o cosmos do que qualquer instrumento anterior. Sua função primordial era, em princípio, tanto complementar quanto superar seu antecessor, oferecendo respostas mais refinadas a perguntas fundamentais sobre a origem, a estrutura e a evolução do universo, como as galáxias se formaram, como elas evoluíram, o que compõe a atmosfera de exoplanetas distantes e, sobretudo, o que pode ser revelado nas bordas observáveis da realidade cósmica. Entretanto, poucos anos após sua entrada em operação, os dados fornecidos pelo James Webb começaram a produzir não apenas confirmações de modelos teóricos já estabelecidos, mas também um conjunto crescente de observações que provocaram surpresa, perplexidade e, em certos círculos da cosmologia teórica, verdadeiro desconforto. A comunidade científica, que há aproximadamente 5 décadas, trabalha com uma estrutura teórica relativamente estável, o chamado modelo cosmológico padrão, baseado em conceitos como inflação cósmica, expansão acelerada do universo, matéria escura e energia escura, passou a lidar com dados empíricos que, de maneira crescente, não se ajustam com facilidade a esse modelo interpretativo. A expressão alerta Nobel, frequentemente utilizada em reportagens ou análises populares, não deve ser interpretada como uma manchete sensacionalista, mas sim como uma síntese do grau de atenção, seriedade e urgência com que cientistas reconhecidos, muitos dos quais laureados com o Prêmio Nobel de Física, estão abordando os dados revelados por esse telescópio. A questão central não reside apenas nos objetos celestes que foram detectados, mas nas implicações teóricas desses achados. Quando observações empíricas robustas colocam em dúvida os pressupostos fundamentais de uma teoria consolidada, não se trata de um detalhe técnico ou uma anomalia isolada. Trata-se de uma possível inflexão epistemológica, um momento em que o próprio arcabouço conceitual vigente pode precisar ser revisado, expandido ou até mesmo substituído. Um dos fenômenos mais perturbadores detectados pelo James Webb refere-se à existência de galáxias extremamente antigas, algumas com estrutura interna complexa e massas elevadas, que se formaram em um intervalo de tempo muito próximo do que se considera ser o instante do Big Bang. Para contextualizar, o modelo cosmológico padrão afirma que o universo tem aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Segundo os dados obtidos, há galáxias já bem organizadas, com menos de 500 milhões de anos após o início da expansão do universo. Isso equivale a menos de 5% da idade total do universo conhecida. O problema que isso representa não está apenas na presença dessas galáxias, mas em sua densidade, estrutura e nível de maturidade. Elas parecem ter se formado depressa demais para o que se supõe ser possível dentro dos parâmetros físicos aceitos atualmente. Essa anomalia levanta pelo menos 2 hipóteses que, até então, eram pouco consideradas. A primeira hipótese é a de que o universo seja mais velho do que se calculava, o que exigiria uma revisão profunda na própria linha do tempo cósmica. A segunda hipótese, mais inquietante para muitos teóricos, é que a física que regula os estágios iniciais da formação de estruturas no universo, como estrelas, aglomerados estelares e galáxias, esteja incompleta ou incorreta em aspectos fundamentais. Nenhuma dessas possibilidades é confortável para a comunidade científica, pois ambas demandam reestruturações teóricas significativas. Outro dado obtido pelo James Webb, que ampliou controvérsias já existentes, refere-se à constante de Hubble, que
que define a taxa de expansão do universo. Desde a década de 2010, os cientistas enfrentam uma tensão crescente entre os valores obtidos com base em medições do universo próximo, utilizando supernovas do tipo Ia, por exemplo, e aqueles calculados a partir da radiação cósmica de fundo, que representa uma fotografia do universo quando este tinha apenas 380 mil anos. Os dados do James Webb, longe de atenuar essa discrepância, aprofundaram o problema ao oferecer medições ainda mais precisas da expansão local, que continuam em desacordo com os modelos baseados na cosmologia primordial. Essa diferença, por menor que pareça numericamente, possui implicações profundas. Ela pode indicar que há uma nova física operando, ou que a maneira como os astrônomos interpretam os dados precisa ser reformulada. Além das galáxias antigas e da constante de Hubble, o James Webb também tem trazido resultados intrigantes sobre a composição de exoplanetas e atmosferas planetárias. Algumas detecções recentes indicam a presença de compostos químicos complexos em planetas que orbitam estrelas relativamente jovens, o que levanta novas questões sobre a origem e a distribuição de materiais orgânicos no cosmos. Esses dados não necessariamente contradizem o modelo cosmológico padrão, mas ampliam as margens de incerteza sobre como, onde e com que rapidez a química prebiótica pode se estabelecer em sistemas planetários. Em alguns casos, moléculas como dióxido de carbono, metano e até indícios de compostos nitrogenados têm sido identificados em atmosferas de exoplanetas situados a centenas de anos-luz da Terra, o que pode sugerir que as condições necessárias para o surgimento da vida são mais comuns do que se supunha. A somatória dessas observações está gerando uma nova fase de tensão produtiva na ciência. Tensão produtiva porque, ao contrário de uma crise dogmática ou um colapso de confiança, o que está em curso é um processo típico das ciências empíricas, o confronto entre teoria e evidência. A tradição científica, desde seus fundamentos modernos, pressupõe que nenhuma teoria está imune à refutação e que dados bem confirmados devem sempre ser levados a sério, mesmo quando contradizem modelos estabelecidos. O que está ocorrendo com os dados do James Webb não é, portanto, uma rejeição automática das bases teóricas vigentes, mas uma exigência crescente por revisões, reinterpretações e, possivelmente, o surgimento de novos modelos cosmológicos mais adequados aos fatos observados. Não se trata de propor, ao menos por hora, que a física teórica esteja errada em sua totalidade. O modelo cosmológico padrão ainda é o que melhor explica a maioria dos fenômenos observáveis. No entanto, é justamente o papel de instrumentos, como o telescópio James Webb, empurrar os limites do que se sabe, testando a validade de premissas que até então pareciam inquestionáveis. O avanço científico raramente ocorre de maneira suave ou gradual. Muitas vezes, ele se dá por rupturas, anomalias e contradições que forçam o redesenho de mapas conceituais inteiros. A observação de galáxias maduras, em uma época em que o universo ainda estava em sua infância, por exemplo, é uma dessas contradições que pode vir a exigir uma nova concepção do tempo cósmico ou dos mecanismos de formação estelar. Se as anomalias detectadas pelo James Webb persistirem com a ampliação das observações e se outros instrumentos confirmarem suas leituras, então a física moderna estará diante de uma encruzilhada. Ela terá de escolher entre tentar acomodar esses dados em modelos ajustados de maneira incremental, ou abrir espaço para paradigmas mais abrangentes e menos ortodoxos. Essa escolha não será feita por uma única descoberta, mas por um acúmulo de evidências que, pouco a pouco, tornem insustentável a manutenção do modelo atual sem reformas substanciais. Na próxima parte deste ensaio, aprofundaremos a discussão sobre as implicações filosóficas e epistemológicas desse tipo de ruptura científica, explorando como grandes revoluções na história da ciência se deram
e como o caso do James Webb pode se tornar mais um capítulo desse processo. A presença de anomalias nos dados do telescópio espacial James Webb não deve ser analisada apenas como uma questão técnica ou operacional. Em vez disso, ela impõe um tipo específico de tensão que é, ao mesmo tempo, metodológica, teórica e filosófica. Trata-se da tensão entre o paradigma dominante e os dados que escapam à sua capacidade de explicação. Esse tipo de tensão, embora desconfortável, é central no funcionamento saudável da ciência. A história das ciências naturais é pontuada por momentos em que estruturas conceituais largamente aceitas tiveram de ser reconfiguradas, muitas vezes a partir de dados inicialmente considerados meramente excêntricos ou residuais. O conceito de ciência normal, formulado por Thomas Kuhn em sua obra clássica A Estrutura das Revoluções Científicas, é particularmente útil nesse contexto. Kuhn argumenta que, em períodos de ciência normal, os cientistas operam dentro de um paradigma dominante, resolvendo problemas específicos com base em premissas aceitas e metodologias estabilizadas. Nesse estágio, o progresso é cumulativo e incremental. No entanto, com o tempo, acumulam-se anomalias, dados empíricos que resistem às explicações disponíveis. Essas anomalias podem ser ignoradas por um tempo, reinterpretadas ou tratadas como exceções. Mas quando sua frequência e relevância ultrapassam um certo limiar, a estabilidade do paradigma começa a ruir. O que o James Webb está potencialmente provocando é o início de uma transição desse tipo. O modelo cosmológico padrão, que se consolidou principalmente a partir da década de 1990, incorporando elementos como a inflação cósmica, a matéria escura e a energia escura, vem sendo desafiado não apenas em suas bordas, mas em pontos centrais. O aparecimento de galáxias maduras em períodos extremamente precoces do universo, a persistência da discrepância na constante de Hubble e a detecção de moléculas complexas em ambientes inesperados não são apenas ruídos ou desvios. Eles sugerem de forma crescente que há algo mais profundo no funcionamento do universo que os modelos atuais não estão capturando. A dificuldade em enfrentar essas anomalias não está apenas na resistência pessoal ou institucional, mas na própria arquitetura da ciência moderna. Modelos teóricos robustos não são fáceis de abandonar, porque não são apenas descrições de fenômenos. Eles organizam disciplinas inteiras, estruturam programas de pesquisa, definem as questões que merecem ser investigadas e as que não merecem. Eles influenciam desde os critérios de financiamento científico até os currículos acadêmicos. Alterar um paradigma implica, portanto, muito mais do que atualizar um modelo. Trata-se de reorganizar o campo inteiro do saber. É por isso que a ciência não muda facilmente, mas também é por isso que ela muda. Quando os dados se tornam irrecusáveis, mesmo os modelos mais consolidados são, eventualmente, ajustados ou substituídos. A cosmologia, ao contrário do que pode parecer, é uma disciplina particularmente vulnerável a esse tipo de instabilidade. Ao lidar com escalas temporais e espaciais inimaginavelmente grandes e com fenômenos que ocorrem além da possibilidade de replicação experimental direta, ela depende fortemente de inferências a partir de dados observacionais. E são justamente esses dados que agora parecem estar apontando para uma realidade mais complexa do que a esperada. Não é a primeira vez que a cosmologia enfrenta uma situação desse tipo. No início do século XX, por exemplo, a física clássica foi profundamente desafiada por fenômenos que não podiam ser explicados pela mecânica newtoniana. A emergência da teoria da relatividade de Albert Einstein e, logo depois, da mecânica quântica, transformou profundamente a forma como se compreendia o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Essas teorias não substituíram totalmente a física anterior, mas a expandiram e corrigiram, revelando domínios da realidade que antes eram inacessíveis,
ou mal compreendidos. No caso específico da teoria da relatividade geral, o ponto de inflexão se deu justamente por meio da observação. A previsão da curvatura da luz por corpos massivos foi confirmada durante um eclipse solar em 1919, o que forneceu à teoria de Einstein a credibilidade empírica necessária para desafiar a gravitação de Newton. Esse tipo de momento, em que uma previsão teórica ousada é confirmada por uma observação precisa, representa o ideal da ciência moderna. Mas o processo inverso também ocorre, e talvez seja isso que estejamos vivendo agora. Observações inesperadas forçando a reformulação de teorias, ao invés de teorias antecipando dados. O que torna o momento atual particularmente significativo é o nível de precisão dos instrumentos envolvidos. O telescópio espacial James Webb não é apenas uma melhoria técnica em relação ao Hubble. Ele representa um salto qualitativo na capacidade de observação astronômica. Sua sensibilidade ao infravermelho permite ver através de nuvens de poeira interestelar e acessar luzes emitidas por galáxias formadas nos primeiros instantes do universo. Isso significa que o que ele revela não são artefatos ou distorções, mas imagens diretas e dados espectroscópicos de corpos celestes que existiram há mais de 13 bilhões de anos. Essa janela de observação radicalmente ampliada permite testar hipóteses cosmológicas em condições extremas, e é justamente nesses extremos que os modelos teóricos frequentemente falham. A física do cotidiano, ou mesmo a física estelar e galáctica em escalas medianas, funciona razoavelmente bem dentro do paradigma vigente. Mas quando se trata das condições iniciais do universo ou da evolução de estruturas nos primeiros bilhões de anos, as incertezas crescem exponencialmente. O que os dados do James Webb fazem é justamente empurrar a cosmologia para essa zona de instabilidade, onde os conceitos mais fundamentais, como tempo, matéria, energia e expansão, precisam ser reavaliados. Entre os muitos debates em aberto, uma das discussões mais intensas envolve a hipótese de que a inflação cósmica, mecanismo proposto para explicar a homogeneidade do universo e a ausência de monopolos magnéticos, pode estar sendo desafiada pelos novos dados. A inflação, segundo a teoria, ocorreu em uma fração infinitesimal de segundo após o Big Bang, provocando uma expansão exponencial do universo. Esse modelo foi amplamente aceito porque explica diversos problemas do modelo original do Big Bang. Mas até hoje, a inflação nunca foi diretamente observada. E se as observações do James Webb mostrarem uma distribuição de galáxias, densidades e estruturas que não se encaixam nas previsões da inflação, essa teoria poderá perder sua força explicativa. Outro ponto de tensão envolve a natureza da matéria escura. Embora sua existência seja inferida com base em efeitos gravitacionais observáveis, sua composição permanece completamente desconhecida. Até o momento, nenhum experimento conseguiu detectar diretamente partículas de matéria escura. Se o James Webb, ao mapear a distribuição de matéria nas primeiras galáxias, revelar comportamentos gravitacionais que não correspondem ao modelo da matéria escura fria, isso poderá indicar a necessidade de outro tipo de explicação, talvez envolvendo modificações na própria teoria da gravidade. A possibilidade de modificações na gravidade é, para muitos físicos, um último recurso. A relatividade geral é uma das teorias mais bem testadas da história da ciência. No entanto, ela foi formulada para descrever o universo em escalas de massa e energia muito diferentes daquelas encontradas no cosmos primordial. Alguns pesquisadores sugerem que, assim como a mecânica newtoniana foi ampliada pela relatividade, talvez seja a hora de buscar uma teoria ainda mais abrangente que incorpore a gravidade em contextos quânticos e cósmicos extremos. Nesse sentido, a busca por uma teoria da gravidade quântica não é apenas um exercício teórico, mas uma necessidade prática diante dos dados que agora se acumulam.
A questão que se impõe, portanto, é de natureza epistemológica. Até que ponto os cientistas estão dispostos a permitir que os dados do James Webb transformem os modelos vigentes? Até que ponto a comunidade científica consegue manter sua abertura ao novo sem cair em soluções ad hoc, isto é, adaptações pontuais e improvisadas que salvam a teoria ao custo de sua coerência geral? A ciência, para se manter fiel ao seu princípio básico de submissão aos fatos, deve estar disposta a revisar suas estruturas mais profundas quando confrontada com evidências sólidas e recorrentes. Quando dados inesperados começam a surgir de um novo instrumento de observação, o primeiro movimento da comunidade científica é, quase sempre, o da cautela. É natural. Ao longo da história da ciência, inúmeros falsos alarmes já foram registrados. Detecções que, posteriormente, se revelaram artefatos de calibração, interpretações precipitadas, ou mesmo erros metodológicos não percebidos em uma primeira análise. Esse histórico de erros legítimos, aliado ao conservadorismo metodológico que estrutura a ciência moderna, leva a uma cultura de verificação rigorosa e reticência institucional diante de afirmações disruptivas. É precisamente por isso que, embora o telescópio espacial James Webb tenha revelado um conjunto de dados que desafiam frontalmente o modelo cosmológico padrão, a maioria dos cientistas envolvidos permanece publicamente contida, evitando conclusões precipitadas. Entretanto, essa cautela não deve ser confundida com rejeição irracional à evidência. Trata-se de um processo necessário e característico da ciência bem estruturada. O tempo de digestão dos dados, a multiplicação de análises independentes, a replicação das observações e a tentativa de encaixá-las, sempre que possível, dentro de modelos teóricos já validados. O problema surge quando esse comportamento defensivo se transforma em uma resistência dogmática à revisão de fundamentos. Em momentos históricos anteriores, essa transição do ceticismo metodológico para a rigidez institucional já ocorreu, especialmente em áreas onde teorias bem estabelecidas se tornaram quase intocáveis por força de sua estabilidade explicativa. Hoje, a cosmologia e a astrofísica vivem esse ponto de tensão. De um lado, temos um modelo que, até agora, explica razoavelmente bem a maioria dos fenômenos observáveis. A radiação cósmica de fundo, a distribuição das galáxias, as oscilações acústicas do universo primordial e o comportamento dinâmico de aglomerados de galáxias. De outro lado, surgem dados que não apenas não se encaixam, mas sugerem que o próprio modelo pode estar fundamentado em premissas incompletas ou errôneas. O que o telescópio James Webb está revelando não são exceções isoladas, mas padrões emergentes que, com o tempo, podem se tornar robustos o suficiente para exigir mudanças estruturais. Dentro da comunidade científica, as reações têm sido variadas. Alguns pesquisadores adotam uma postura de espera ativa, reconhecem que há algo estranho nos dados, mas preferem aguardar por mais observações e análises antes de propor mudanças teóricas substanciais. Esse grupo tende a valorizar a robustez estatística e a replicabilidade antes de admitir qualquer revisão de paradigma. Outros, em menor número, já se mostram mais abertos à ideia de que estamos diante de uma crise do modelo padrão. Para esses, os dados do James Webb não são meramente perturbadores. Eles apontam para um universo mais velho, mais complexo e menos compreendido do que o modelo atual admite. É interessante observar como o próprio sistema de validação científica influencia a velocidade com que novas ideias ganham espaço. Artigos que propõem alterações profundas em modelos estabelecidos enfrentam mais resistência na aprovação por pares, exigem fundamentação mais sólida e geralmente são recebidos com maior desconfiança. Isso não é, por si só, um problema. A exigência de rigor é um dos pilares da credibilidade científica. No entanto,
Quando a exigência se transforma em obstáculo sistemático para a emergência de novas interpretações, a ciência corre o risco de se tornar autorreferencial, validando apenas aquilo que já está previamente legitimado pelo paradigma dominante. O caso do James Webb evidencia essa dinâmica. Muitos dos artigos publicados a partir dos dados obtidos por esse telescópio trazem conclusões cuidadosamente redigidas, evitando declarações que possam ser interpretadas como um ataque frontal ao modelo cosmológico padrão. Expressões como desafio ao modelo, dados inesperados ou incompatibilidades a serem investigadas são comuns, mas raramente se vê, em publicações de alto impacto, a afirmação direta de que o modelo precisa ser reformulado. Essa autocensura, muitas vezes inconsciente, é reflexo de um sistema científico que ainda valoriza mais a confirmação do que a ruptura. Ao mesmo tempo, um número crescente de pesquisadores independentes e grupos teóricos alternativos começa a ganhar visibilidade. Esses cientistas, muitas vezes à margem das grandes instituições ou dos centros tradicionais de pesquisa, estão propondo modelos novos para explicar os dados do James Webb. Entre essas propostas estão versões modificadas da gravidade, cosmologias não inflacionárias, teorias de campo alternativo para a matéria escura e até hipóteses mais radicais, como a possibilidade de que o universo visível seja apenas uma parte de uma estrutura muito maior, talvez multidimensional. Embora essas ideias ainda enfrentem resistência, seu crescimento em número e sofisticação é um indicativo de que o campo está, gradualmente, se abrindo a possibilidades antes impensáveis. Do ponto de vista institucional, a gestão desse tipo de transição paradigmática é complexa. Órgãos de financiamento científico tendem a preferir projetos com baixa margem de risco, o que favorece pesquisas que aprofundam modelos existentes, em vez de explorações teóricas ousadas. Da mesma forma, as universidades e centros de pesquisa mantêm currículos baseados em teorias consolidadas, o que dificulta a formação de novas gerações de cientistas com abertura real para propostas disruptivas. Essa estrutura conservadora não é necessariamente fruto de má vontade, mas de um sistema que busca garantir continuidade e estabilidade. No entanto, ela pode se tornar um obstáculo quando a própria realidade observada começa a escapar das explicações tradicionais. O telescópio James Webb, nesse contexto, funciona como um catalisador. Ele não apenas fornece dados novos, ele cria um espaço onde esses dados se impõem com autoridade, pois são produto de uma instrumentação de ponta, financiada e operada por uma coalizão internacional das mais respeitadas. Isso torna mais difícil ignorar os resultados. Ao contrário do que ocorre com descobertas isoladas feitas por cientistas independentes, os dados do James Webb vêm de um esforço coletivo de altíssimo nível técnico e institucional. Quando esses dados indicam que algo está errado, a comunidade científica precisa responder. Mesmo que a resposta inicial seja defensiva, o simples fato de que o alerta vem de dentro do próprio sistema científico confere-lhe uma legitimidade que não pode ser descartada. É importante ressaltar que a transformação de um paradigma não é um processo rápido. O próprio Thomas Kuhn observou que mudanças desse tipo geralmente levam décadas e só se consolidam plenamente quando uma nova geração de cientistas, formada já dentro do novo modelo, substitui gradualmente a geração anterior. No caso do James Webb, estamos ainda nos estágios iniciais desse processo. As anomalias estão sendo catalogadas, discutidas e interpretadas. Ainda não há um modelo alternativo suficientemente robusto e consensual para substituir o atual. Mas o terreno já começou a se mover e, como em outras revoluções científicas do passado, esse movimento começa com o desconforto, a perplexidade e a contestação. Por fim, é necessário considerar o impacto desse processo para o público leigo e para a comunicação científica. A divulgação dos achados do James Webb
tem sido intensa, mas nem sempre precisa. Manchetes que falam em fim da ciência ou destruição do modelo atual tendem a exagerar e a gerar uma percepção equivocada do que está realmente em jogo. Não se trata de uma catástrofe teórica, mas de um momento fértil, em que os limites do conhecimento humano estão sendo testados por uma tecnologia capaz de expandir significativamente nossa compreensão do cosmos. É essencial que a comunicação com o público seja clara, rigorosa e honesta, para que a sociedade compreenda tanto a grandeza das descobertas quanto as incertezas que elas carregam. Na próxima parte deste ensaio, exploraremos os possíveis caminhos teóricos que estão sendo considerados para lidar com os dados do telescópio espacial James Webb. Vamos examinar as alternativas propostas à inflação cósmica, as interpretações dominantes sobre a matéria escura e discutir como esses caminhos podem vir a se consolidar ou ser descartados nas próximas décadas. À medida que os dados do telescópio espacial James Webb se acumulam, a ciência cosmológica encontra-se diante de um cenário dual. De um lado, existe um modelo estabelecido que ainda explica, com alto grau de sucesso, muitos aspectos da realidade observável. A estrutura em larga escala do universo, a abundância relativa de elementos leves, a radiação cósmica de fundo e a evolução de estrelas e galáxias em escalas medianas. De outro lado, crescem os sinais de que, nas bordas desse modelo, especialmente nos primeiros 500 milhões de anos do universo e na distribuição de galáxias supermassivas, há falhas, lacunas e incoerências teóricas que não podem mais ser ignoradas. Essas tensões não indicam, necessariamente, que o modelo cosmológico padrão deva ser descartado, mas abrem espaço para que novas hipóteses sejam consideradas, testadas e, eventualmente, integradas. Um dos primeiros domínios onde essas hipóteses começam a surgir é na questão da inflação cósmica. A teoria inflacionária foi proposta no início da década de 1980 para resolver três problemas fundamentais do modelo do Big Bang clássico: o problema do horizonte, o problema da planura e a ausência de monopolos magnéticos. A ideia central é que, em uma fração de segundo após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial, que ampliou violentamente o espaço-tempo e homogeneizou suas propriedades em larga escala. Essa teoria, embora elegantemente compatível com diversos dados, nunca foi confirmada de maneira direta, e suas previsões sobre as flutuações primordiais estão entre os pontos mais sensíveis da cosmologia atual. Com as observações do James Webb, particularmente a detecção de galáxias organizadas e massivas em períodos anteriores ao esperado, alguns cosmólogos passaram a questionar se o próprio mecanismo inflacionário é de fato necessário. Modelos alternativos começaram a ser retomados e reformulados. Entre eles, destacam-se os chamados modelos de universo cíclico, que propõem que o universo não teve um começo absoluto, mas passa por sucessivos ciclos de expansão e contração. Outro exemplo são os modelos de universo emergente, nos quais a estrutura do espaço-tempo evolui de forma gradual, a partir de uma fase pré-Big Bang não singular. Essas alternativas, embora ainda muito especulativas, ganham atratividade justamente porque tentam explicar os mesmos fenômenos sem recorrer à inflação. Paralelamente, a discussão sobre a matéria escura também ganha novas dimensões. O modelo cosmológico padrão assume que aproximadamente 85% da matéria do universo não interage com a luz e, portanto, é invisível aos instrumentos tradicionais. Essa matéria escura foi proposta para explicar a velocidade das galáxias em aglomerados e as curvas de rotação galáctica, entre outros fenômenos. No entanto, até hoje, nenhuma partícula de matéria escura foi diretamente detectada em laboratório, apesar de décadas de tentativas com instrumentos extremamente sensíveis. Com os novos dados sobre galáxias antigas, a distribuição da matéria escura torna-se ainda mais intrigante. Em algumas observações,
as estruturas parecem estar organizadas de maneira a sugerir uma física gravitacional diferente daquela prevista pela relatividade geral. Isso leva ao ressurgimento de teorias como a MOND, dinâmica newtoniana modificada, que propõe ajustes na forma como a gravidade opera em escalas muito grandes. Essa teoria, e suas variantes relativísticas mais sofisticadas, tenta explicar os fenômenos atribuídos à matéria escura sem a necessidade de uma nova forma de matéria. Embora tenha sido amplamente criticada no passado, a MOND nunca foi completamente descartada, e os dados do James Webb estão provocando sua reavaliação. Outra direção promissora, ainda que extremamente complexa, envolve a tentativa de unificar a gravitação com a mecânica quântica. A chamada gravidade quântica é um dos grandes problemas em aberto da física moderna. A relatividade geral descreve com precisão a gravidade em escalas macroscópicas, enquanto a mecânica quântica domina o mundo das partículas subatômicas. Mas as duas teorias são incompatíveis em sua forma atual, e nenhuma delas consegue descrever com segurança o que acontece em escalas extremas, como no interior de buracos negros ou nos primeiros momentos do universo. Modelos como a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas são tentativas de responder a esse impasse. Embora ainda estejam longe de alcançar consenso empírico, essas abordagens fornecem estruturas matemáticas que, teoricamente, poderiam explicar os fenômenos mais extremos observados pelo James Webb. Em particular, a ideia de que o universo pode ter dimensões extras ou estruturas geométricas não evidentes em nosso espaço tridimensional visível é uma possibilidade que, por mais especulativa que pareça, encontra alguma ressonância nos dados mais difíceis de interpretar. Além dos modelos teóricos clássicos, cresce também o interesse por abordagens computacionais e estatísticas baseadas em inteligência artificial. Essas metodologias permitem processar grandes volumes de dados astrofísicos, identificando padrões e correlações que escapam às análises convencionais. Com o aumento exponencial da informação gerada por instrumentos como o James Webb, o uso de algoritmos de aprendizado de máquina se torna cada vez mais relevante, não para substituir o raciocínio físico, mas para auxiliar na formulação de hipóteses mais ajustadas aos dados reais. Em alguns casos, essas ferramentas já sugeriram anomalias estruturais que não haviam sido percebidas nos modelos tradicionais de formação de galáxias. Nesse cenário de efervescência teórica, é inevitável que surjam também propostas mais ousadas, que extrapolam os limites tradicionais da cosmologia. Algumas teorias, por exemplo, cogitam que o universo visível seja apenas uma região dentro de um multiverso mais amplo, onde diferentes regiões podem obedecer a leis físicas distintas. Outras sugerem que o próprio tecido da realidade observável pode ser o resultado de uma estrutura computacional subjacente, o que ecoa hipóteses filosóficas como a do universo simulado. Embora essas ideias ainda sejam altamente controversas e careçam de suporte empírico, elas revelam a amplitude do campo teórico que se abre diante dos novos dados. O que une todas essas tentativas, das mais conservadoras às mais especulativas, é a busca por coerência entre observação e teoria. A ciência não pode se acomodar em modelos que, por mais elegantes que sejam, deixem de explicar dados sólidos. E embora o conservadorismo metodológico seja necessário para evitar conclusões apressadas, ele não pode se tornar um obstáculo para a inovação teórica. O momento atual exige abertura ao novo, rigor analítico e, sobretudo, disposição para admitir que os dados observacionais obtidos por uma das ferramentas mais avançadas já construídas pela humanidade devem ser levados a sério, mesmo quando contradizem o que se pensava saber. Na próxima parte deste ensaio, aprofundaremos os impactos mais amplos dessa possível revisão de paradigma, o que ela pode significar para a filosofia da ciência, para o imaginário coletivo sobre o universo
e para o lugar do conhecimento humano dentro de uma realidade que, a cada nova descoberta, se mostra mais antiga, mais complexa e talvez mais estranha do que jamais imaginamos. A ciência, embora muitas vezes apresentada como um empreendimento puramente técnico e racional, está profundamente enraizada em um contexto filosófico. A escolha das perguntas a serem feitas, os critérios de validação do conhecimento, os limites entre o explicável e o especulativo, todos esses elementos fazem parte de um arcabouço epistemológico que define o que chamamos de conhecimento científico. Quando ocorrem mudanças de paradigma, como as que parecem se insinuar a partir dos dados do telescópio espacial James Webb, o impacto não é apenas técnico. Ele atravessa o modo como compreendemos o próprio ato de conhecer. As implicações das descobertas não são restritas à astrofísica ou à cosmologia. Elas tocam em questões centrais sobre a natureza da realidade, a posição do ser humano no cosmos e os fundamentos do conhecimento. A filosofia da ciência, nesse contexto, torna-se uma aliada essencial. Ela fornece as ferramentas conceituais para entender o que significa, de fato, mudar um modelo teórico, como se define um fato científico, e até que ponto a observação pode ser considerada neutra ou teoricamente carregada. Em momentos de estabilidade teórica, esses debates permanecem em segundo plano. Mas quando os instrumentos mais avançados da civilização começam a produzir dados que desafiam nossos modelos fundamentais, como ocorre agora com o James Webb, essas discussões retornam com força renovada. A primeira questão filosófica que emerge é a distinção entre observação e interpretação. Um dado empírico, por si só, não possui significado. Ele precisa ser interpretado dentro de um referencial teórico. Quando os astrônomos observam uma galáxia com alto grau de maturidade em um tempo muito próximo do Big Bang, o que está em jogo não é apenas a detecção dessa galáxia, mas a maneira como sua existência desafia as expectativas estabelecidas. Essa galáxia só se torna uma anomalia porque há um modelo teórico que afirma que ela não deveria estar ali. Se outro modelo estivesse em vigor, o mesmo dado poderia ser interpretado de forma distinta. Isso mostra que a observação científica, embora objetiva em sua metodologia, está sempre mediada por categorias conceituais que determinam o que é relevante, o que é esperado e o que constitui um desvio. Essa constatação não compromete a validade do conhecimento científico, mas reforça sua natureza dinâmica e revisável. A ciência não caminha em linha reta, acumulando fatos de forma neutra até alcançar uma verdade definitiva. Ao contrário, ela opera por meio de revisões sucessivas, correções, rupturas e reinterpretações. Cada novo instrumento de observação, e o James Webb é nesse sentido um divisor de águas, traz consigo a possibilidade de reformular o que se entendia como certo, desestabilizando categorias antes consideradas sólidas. A própria ideia de que o universo tenha uma idade definida, por exemplo, é uma construção teórica que pode vir a ser reformulada se os dados continuarem a sugerir que as estruturas se formaram antes do tempo estimado. Outro ponto relevante diz respeito à noção de verdade na ciência. Em muitos discursos públicos, a ciência é apresentada como detentora de verdades absolutas, especialmente quando comparada a sistemas de crença ou opiniões subjetivas. No entanto, a história da ciência mostra que as teorias mudam, que os modelos se aprimoram e que nenhuma estrutura teórica está imune à revisão. O que o James Webb está produzindo é um novo corpo de dados que pode, eventualmente, exigir que a verdade aceita hoje, de um universo com 13 bilhões e 800 milhões de anos, estruturado por matéria escura e impulsionado por energia escura, seja reformulada. Isso não diminui a ciência. Ao contrário, é justamente sua capacidade de revisar-se que a torna superior a dogmas fixos e ideologias inflexíveis.
A terceira implicação filosófica diz respeito à questão do limite do conhecimento. Há muito se discute se o ser humano é, de fato, capaz de compreender plenamente o universo em que habita. Essa pergunta, que remonta a Immanuel Kant e aos limites da razão pura, ganha nova atualidade diante de fenômenos que parecem escapar às categorias disponíveis. E se a razão humana, com toda sua sofisticação, estiver limitada por uma estrutura cognitiva que não consegue abarcar certas realidades cósmicas, e se o universo operar segundo princípios que, embora acessíveis aos nossos instrumentos, forem estruturalmente incompreensíveis dentro da lógica humana? Essa hipótese, embora desconfortável, precisa ser considerada com seriedade, especialmente quando os dados mais recentes parecem sugerir que há algo fundamental que ainda não compreendemos. Alguns filósofos contemporâneos da ciência, como Bas van Fraassen e Nancy Cartwright, argumentam que os modelos científicos não descrevem a realidade tal como ela é, mas fornecem ferramentas úteis para navegar em suas manifestações observáveis. Nessa perspectiva, um modelo não precisa ser verdadeiro, em sentido absoluto, para ser eficaz. O modelo cosmológico padrão, por exemplo, pode continuar sendo útil para muitas aplicações, mesmo que se revele incompleto ou até incorreto em certos domínios. Isso não significa que a ciência deva abandonar a busca pela verdade, mas sim que ela deve reconhecer os limites pragmáticos e históricos de seus modelos explicativos. A quarta questão envolve o impacto cultural e existencial dessas descobertas. Ao longo da história, mudanças na cosmologia implicaram mudanças profundas na autoimagem humana. A transição do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, a descoberta da galáxia como apenas uma entre bilhões e a noção de que vivemos em um universo em expansão alteraram radicalmente nossa posição simbólica no cosmos. Cada uma dessas mudanças exigiu não apenas uma revisão científica, mas uma reelaboração cultural e filosófica. O que o James Webb pode estar provocando é mais um desses momentos, a percepção de que o universo é ainda mais antigo, mais complexo e menos previsível do que imaginávamos. E como nas vezes anteriores, isso exige um processo de assimilação que ultrapassa os limites da ciência técnica e invade o terreno da filosofia, da arte, da religião e da cultura como um todo. Esse impacto cultural, por sua vez, se reflete na maneira como o público leigo responde às descobertas científicas. O fascínio gerado por imagens do cosmos, a repercussão de notícias sobre anomalias e mistérios do universo e a popularização de termos técnicos em debates cotidianos mostram que há uma demanda social por sentido. As pessoas querem saber não apenas o que foi descoberto, mas o que isso significa. Nesse sentido, a comunicação científica precisa amadurecer. Ela não pode se limitar à apresentação de dados ou ao entusiasmo acrítico. Precisa incluir também o espaço para a dúvida, para o questionamento e para a complexidade. O público tem o direito de saber que a ciência é um processo contínuo, muitas vezes incerto, mas profundamente comprometido com a verdade, mesmo quando essa verdade se mostra provisória ou inatingível. Por fim, o avanço promovido pelo James Webb nos convida a um duplo movimento, de humildade e de ambição. Humildade para reconhecer que ainda sabemos muito pouco sobre a totalidade do universo e que nossas certezas podem ser ilusórias. Ambição para continuar buscando, perguntando, observando e construindo modelos cada vez mais próximos do real, mesmo que nunca o alcancemos plenamente. Essa é, talvez, a maior lição filosófica que se pode extrair da atual revolução observacional. A ciência não é um monumento à certeza, mas uma travessia permanente pelo desconhecido. O impacto das descobertas feitas pelo telescópio espacial James Webb não está restrito à cosmologia ou à astrofísica. Pelo contrário, os dados que ele está gerando têm efeitos colaterais que se estendem para diversas áreas da ciência contemporânea,
criando interconexões que refletem a tendência cada vez mais evidente de integração entre disciplinas. Esse movimento não é novo, mas tem se intensificado com o avanço tecnológico e com a sofisticação crescente dos instrumentos científicos, que exigem colaborações múltiplas para a construção, operação, análise e interpretação dos resultados. O James Webb é, nesse sentido, um ponto de convergência entre diferentes campos: física fundamental, ciência computacional, química interestelar, biologia exoplanetária e engenharia de sistemas extremos. Um dos campos diretamente afetados é a astrobiologia, uma disciplina que estuda a possibilidade de vida fora da Terra, suas condições de surgimento e os indicadores que podem apontar sua existência. Embora o James Webb não tenha sido projetado exclusivamente para buscar sinais de vida, sua capacidade de realizar espectroscopia detalhada da atmosfera de exoplanetas cria um novo patamar de possibilidades para essa área. Pela primeira vez, é possível medir com precisão a presença de compostos químicos que, na Terra, estão associados à atividade biológica, como metano, dióxido de carbono, ozônio e, possivelmente, até amônia ou outras moléculas orgânicas complexas. Essas detecções não implicam necessariamente em vida, mas indicam ambientes quimicamente ativos, que poderiam, sob certas condições, sustentar organismos. A astrobiologia, por sua vez, exige colaboração com a biologia molecular, com a geociência planetária e com a química orgânica. A detecção de um composto atmosférico em um planeta a centenas de anos-luz de distância só se torna significativa quando existe um referencial teórico sobre como tal composto pode surgir, ser mantido e se comportar em condições diferentes das terrestres. Isso obriga os cientistas a simular atmosferas exoplanetárias em laboratório, construir modelos de evolução química plausíveis e, em alguns casos, rever os próprios limites do conceito de vida. O impacto do James Webb, portanto, ultrapassa os limites do espaço observacional e entra na própria definição de biosfera, reabrindo debates antigos sobre a universalidade das formas de vida e sobre a possibilidade de bioassinaturas não baseadas em carbono. Outro campo intensamente mobilizado é a física de partículas. Embora o telescópio não detecte diretamente partículas subatômicas, os dados que fornece sobre a distribuição de matéria, a formação de estruturas e a dinâmica das primeiras galáxias impõem restrições importantes para os modelos teóricos propostos na física fundamental. A matéria escura, por exemplo, é uma entidade postulada com base em discrepâncias observadas na dinâmica gravitacional de sistemas astrofísicos. Os resultados do James Webb, ao modificar a linha do tempo da formação galáctica e apresentar estruturas inesperadas em períodos precoces, forçam os físicos a reconsiderar a natureza dessa matéria invisível. Algumas teorias que já vinham sendo discutidas, como as partículas chamadas WIMPs, sigla para partículas massivas fracamente interativas, passam a ser reavaliadas frente à ausência de evidências diretas. O mesmo ocorre com as chamadas partículas axiais, ou outras formas mais exóticas de matéria. A pressão por explicações mais ajustadas aos dados também reacende o interesse por alternativas, como a gravidade modificada, já mencionada anteriormente. A consequência disso é uma reorganização nas prioridades de pesquisa em física teórica, com maior atenção a modelos que tradicionalmente foram considerados marginais, mas que agora se mostram potencialmente mais compatíveis com as observações cosmológicas mais recentes. Além da física de partículas, a ciência computacional torna-se um elemento essencial para a continuidade desse processo. A quantidade de dados gerados pelo James Webb é imensa e seu processamento exige recursos que só se tornaram viáveis com o avanço da computação de alto desempenho, aprendizado de máquina e algoritmos especializados em análise espectroscópica.
Grandes volumes de informação precisam ser não apenas armazenados, mas analisados de forma inteligente, em busca de padrões que possam orientar hipóteses novas. Isso implica uma demanda crescente por colaboração entre astrofísicos e cientistas da computação, bem como pela criação de sistemas de inteligência artificial que não apenas processem dados, mas auxiliem ativamente na formulação de modelos. Esse cruzamento entre cosmologia e ciência computacional vai além da análise de dados. Ele alcança o domínio da modelagem do próprio universo. Simulações cosmológicas, baseadas em modelos físicos e condições iniciais estimadas, são utilizadas para prever como a matéria deveria se organizar em larga escala ao longo do tempo. O confronto entre essas simulações e os dados reais do James Webb gera ciclos contínuos de ajuste teórico e aprimoramento computacional. Esses modelos precisam integrar leis da física, dados observacionais, algoritmos de correção de erro e técnicas de interpolação em múltiplas escalas. A fronteira entre o físico e o digital torna-se cada vez mais tênue nesse processo. Outra área mobilizada pelas descobertas do James Webb é a química interestelar. A análise das atmosferas planetárias, das nuvens de formação estelar e dos discos protoplanetários revelou a presença de compostos orgânicos complexos em ambientes extremamente distantes. Isso implica que a química do carbono, que na Terra está intimamente associada à biologia, pode ser mais universal do que se pensava. Ao mesmo tempo, surgem compostos cuja formação em ambientes tão primitivos não era esperada, o que leva os químicos a reverem os modelos de síntese molecular no vácuo interestelar. Reações que na Terra dependem de pressão, temperatura ou catalisadores específicos precisam agora ser consideradas sob outras condições, o que expande o campo de estudo para além dos laboratórios tradicionais. Essas interconexões mostram que a ciência moderna não avança de forma compartimentada. O que o James Webb evidencia é que, na fronteira do conhecimento, os limites disciplinares perdem relevância. Uma descoberta astrofísica impacta a física fundamental, que por sua vez exige modelagem computacional avançada, que por sua vez depende de algoritmos matemáticos e do conhecimento químico para a interpretação adequada dos dados espectroscópicos. A astrobiologia, por sua vez, se beneficia das três áreas, enquanto influencia a filosofia da ciência e as discussões públicas sobre o lugar da vida no universo. Diante disso, o modelo de formação científica tradicional, baseado em especializações rígidas e compartimentalização de saberes, mostra sinais de esgotamento. A complexidade dos fenômenos contemporâneos exige uma formação mais integrada, capaz de dialogar com diferentes áreas e adaptar-se a novos dados com flexibilidade cognitiva. Isso não significa que todos os cientistas devam ser generalistas, mas que a ciência como sistema precisa promover, valorizar e estruturar formas colaborativas de produção de conhecimento, onde diferentes expertises se encontram em projetos conjuntos. A atuação do telescópio espacial James Webb representa, nesse sentido, mais do que um avanço técnico. Ele é um catalisador institucional de transformações mais amplas na ciência contemporânea. A sua operação é resultado de décadas de cooperação entre agências espaciais de diferentes países, de colaborações entre engenheiros, físicos, astrônomos e especialistas em materiais, de sistemas de gestão científica capazes de integrar orçamentos, cronogramas e prioridades em escala global. O tipo de ciência que o Webb representa é, portanto, uma ciência em rede, transdisciplinar, internacionalizada e profundamente dependente da convergência de saberes distintos. Esse é o modelo de ciência que provavelmente dominará as próximas décadas. Um modelo baseado não na especialização isolada, mas na articulação entre saberes, na colaboração aberta e na capacidade de revisão contínua diante de novos dados. A complexidade do universo, revelada com detalhes sem precedentes pelo James Webb,
não pode mais ser compreendida por disciplinas que operam em silos. É necessário um novo ethos científico, adaptado à realidade multifacetada do cosmos e à própria estrutura interligada do conhecimento humano. À medida que o telescópio espacial James Webb continua a revelar estruturas cósmicas inesperadas, elementos químicos complexos em planetas distantes e possíveis revisões fundamentais nos modelos cosmológicos, o processo de recepção dessas descobertas ultrapassa os limites das instituições científicas. O conhecimento gerado por esse instrumento altamente sofisticado entra rapidamente em circulação pública, sendo apropriado por mídias tradicionais, plataformas digitais, influenciadores e produtores de conteúdo independente. Esse trânsito do conhecimento técnico para o ambiente cultural mais amplo levanta uma série de questões cruciais